Olá, mestres do mistério e amantes do inexplicável. Preparem-se, porque hoje vamos mergulhar em uma história que vai fazer vocês questionarem cada sombra no canto do seu quarto. O terror que vamos explorar não vive em castelos assombrados ou florestas escuras. Ele mora bem mais perto, dentro da nossa própria mente. Esta é a história de alguém que, como muitos de nós, acreditava estar seguro e sozinho em casa. Uma crença que estava prestes a ser despedaçada, detalhe por detalhe. Tudo começou em uma noite absolutamente comum. Ele estava deitado, naquele estado entre o cansaço e o sono, quando a luz do quarto piscou. Uma, duas vezes, e depois apagou. Deve ser só uma queda de energia, pensou, tentando se tranquilizar. Mas um calafrio percorreu sua espinha quando ele lembrou de um detalhe crucial. O interruptor já estava na posição de desligado. A luz não deveria ter acendido. Aquela pequena falha na lógica foi a primeira rachadura na parede da sua realidade. Minutos depois, um rangido baixo e arrastado ecoou pelo corredor silencioso. O som inconfundível de uma porta antiga se movendo em suas dobradiças. Mas ele sabia, com certeza absoluta, que todas as portas estavam fechadas. O coração começou a acelerar, batendo contra suas costelas como um tambor desesperado. Ele tentou se convencer de que era o vento, a casa se assentando, qualquer coisa racional. Mas a sensação avassaladora de não estar sozinho se tornava cada vez mais forte, mais presente. Com o corpo tenso, ele se levantou. Cada passo em direção à porta do quarto era calculado, silencioso. Ele girou a maçaneta lentamente, abriu uma fresta e espiou a escuridão do corredor. Nada, apenas um vazio profundo e silencioso. Ele fechou a porta, trancou-a e voltou para a cama, o corpo tremendo. É só paranoia. Ele sussurrou para si mesmo. Estou cansado. É só a minha mente pregando peças. Ele se cobriu até a cabeça, como uma criança se escondendo de monstros imaginários. Fechou os olhos com força, tentando forçar o sono a chegar, mas então o som retornou. Desta vez, não era um rangido, eram passos, lentos, deliberados, arrastados, vindo pelo corredor. O som parecia pesado, como se quem quer que estivesse andando carregasse um fardo imenso. O som parou bem em frente à sua porta. O pânico tomou conta. Num movimento brusco, ele saltou da cama e correu para o interruptor, apertando-o freneticamente. Clique, clique, clique. Nada. A escuridão era total, impenetrável. E então o silêncio voltou, mas era um silêncio diferente. Era pesado, frio. Um frio anormal que parecia sugar o calor do seu corpo. Ele olhou ao redor, os olhos tentando se ajustar à penumbra. E foi quando notou. A janela do quarto, que ele tinha certeza de ter fechado, estava escancarada. Um vento gelado entrava, balançando as cortinas. Ele se aproximou para fechá-la, o coração martelando na garganta. E foi ali, por uma fração de segundo, no reflexo escuro do vidro, que ele viu. Uma silhueta alta e esguia, parada bem atrás dele, no meio do quarto. Em um grito abafado, ele se virou. Não havia nada, absolutamente nada. O quarto estava vazio. Ele estava perdendo a cabeça? Desesperado, ele agarrou o celular na mesa de cabeceira. A tela permaneceu preta. Ele apertou o botão de ligar, de novo e de novo. Morto. Completamente sem bateria, como se uma força invisível a tivesse drenado por completo. Seu olhar se voltou para o relógio digital na parede. Os números estavam congelados. 3h33 da manhã. O tempo, dentro daquele quarto, havia parado de correr. Ele podia sentir. Olhos invisíveis o observando de cada canto escuro, seguindo cada movimento seu. E então começou. Um sussurro, tão baixo que a princípio ele pensou ser o som do vento. Mas não era. O sussurro crescia em volume, uma cacofonia de palavras desconexas, ditas em um tom grave e rouco que parecia vibrar dentro da sua própria cabeça. A pressão em seu crânio era esmagadora e as paredes do quarto pareciam pulsar, se fechando lentamente sobre ele. O quarto estava vivo. Sua única saída era a porta. Ele correu até ela, girou a maçaneta com toda a força, mas ela não se moveu, trancada por fora. Ele bateu, chutou, gritou por socorro até sua garganta ficar rouca, mas era como se o som morresse antes de sair de seus lábios. Sua voz havia sido roubada.
No silêncio que se seguiu, ele ouviu algo novo. Uma respiração, lenta, profunda, e definitivamente não era a sua, e estava perto, muito perto. Atrás dele, a cama rangeu, o som de peso afundando o colchão. Ele se virou, devagar, o corpo paralisado pelo terror. Ele viu a marca de um corpo se formando nos lençóis. O colchão se afundava, as cobertas se moviam, como se alguém invisível estivesse se deitando confortavelmente ali, observando-o. O medo se transformou em algo muito pior. A certeza de que sua sanidade estava se desfazendo. E para coroar o pesadelo, um riso baixo e infantil ecoou pelo quarto. Um riso que não pertencia àquele lugar, àquela hora, àquela situação. A luz do quarto piscou mais uma vez, um flash rápido e ofuscante. E nesse milissegundo de luz, seu olhar cruzou com o espelho na parede. Refletido nele, um rosto o encarava. Um rosto pálido, sem olhos. Ele não conseguia mais se mover, não conseguia gritar. Estava preso, cercado em sua própria prisão psicológica. E então, tão subitamente quanto começou, tudo parou. O silêncio absoluto retornou. O frio se dissipou. O quarto estava imóvel. Ele respirou fundo, trêmulo, ousando acreditar que tudo não passou de um surto, uma alucinação terrível. Com o último pingo de coragem, ele olhou para o espelho novamente. O que ele viu quebrou o que restava de sua mente. A figura refletida no espelho não era mais a dele. Era outra pessoa. Uma figura escura, parada, que o observava calmamente de dentro do vidro. Ele estava do lado de fora, mas o seu reflexo havia sido substituído. O terror psicológico não precisa de monstros com garras e dentes. Ele se alimenta das pequenas falhas da realidade, dos sussurros no silêncio, daquele reflexo que mostra algo que não deveria estar ali. Então, da próxima vez que você estiver sozinho, preste atenção. Você tem certeza de que está realmente sozinho? Ou há algo, ou alguém, apenas esperando, em silêncio, pelo momento em que você finalmente irá perceber? Obrigado por me acompanhar nesta jornada sombria. Se você gostou desse tipo de história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos mergulhos no desconhecido. Durmam bem, se conseguirem.